Da notícia. Você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, Grande ABC, Alto Tietê, Litoral Norte Paulista, Vale do Paraíba, o Brasil e o mundo. Download da notícia. Regional na essência, global na referência. Na Rádio Guardiã da Notícia. FM 82.3. FM 82.3. Download da notícia. Estamos de volta com o Download da Notícia e agora vamos falar de um assunto que exige atenção aí de toda a sociedade, que é o combate contra a violência às mulheres. E a gente tem a Rede Santa Catarina, vai fazer uma participação aqui com a gente, falando sobre um programa que eles já atuam há 2 anos e já acolheu mais de 150 mulheres, que é o programa Florescer. E para conversar com a gente sobre essa ação e sobre a importância do acolhimento às vítimas, eu vou conversar com a Rani Gressi Campos, que é diretora executiva de gestão de pessoas e ESG da Rede Santa Catarina. Rani, seja bem-vinda aos microfones aqui da Guardiã da Notícia e explica um pouco para a gente como que iniciou esse programa Florescer e qual a importância desse acolhimento e dessa ação para a Rede Santa Catarina. Bom dia, Thalita, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar de um tema tão relevante hoje na nossa sociedade. O programa Florescer nasceu na Rede Santa Catarina em 2024, ele vem para reiterar o nosso propósito de cuidar e acolher, né, que sempre fez parte aí da nossa história, e porque a gente entende que a violência contra a mulher também é uma questão que vai para além da saúde pública, né? Ela impacta profundamente a vida das pessoas, inclusive no ambiente de trabalho. E pensando nisso, a gente criou então essa iniciativa que vem se consolidando cada vez mais como uma política institucional, né, de cuidado integral às nossas colaboradoras. Ela nasce inicialmente para as nossas colaboradoras e prestadoras de serviços terceirizadas, e esse ano passa também a contemplar as famílias dos nossos profissionais. Hoje a gente tem mais de 75% de mulheres no quadro de colaboradoras da Rede Santa Catarina, e além das terceiras. Então a gente está falando de uma população para mais de 12 mil mulheres dentro dos nossos ambientes de trabalho. E a gente entende que é nosso dever também oferecer um espaço seguro, humano e sigiloso para quem tem, né, ou esteja eventualmente vivendo essa realidade. Nesses 2 anos, como você bem colocou, a gente já acolheu aí mais de 150 mulheres, né, e com resultados de impacto significativo na vida delas. Mas para a gente aqui na Rede Santa Catarina vai para além desses números, né, um resultado que a gente vê no dia a dia, com essas mulheres recuperando a sua autonomia, a segurança, né, a perspectiva de um recomeço de vida. E esse programa, então, traz para a gente o poder, né, ou a força das instituições que também podem fazer parte dessa solução. Porque as redes de apoio que conduzem aí, né, para uma virada de chave em cenários de violência. Muito bem, Rani. E o mês de agosto é um mês de conscientização, né, em combate à violência contra as mulheres. Na sua opinião, aí, quais ainda são os desafios para que a gente consiga combater esse tipo de violência aqui no Brasil? Thalita, o maior desafio hoje, infelizmente, ainda é a gente conseguir romper o silêncio. Né? Muitas mulheres permanecem nesses relacionamentos abusivos por medo, por dependência financeira, preocupação com os filhos, né? Ou porque acreditam que não vão ter rede de apoio para sair dessa condição. O nosso programa aqui na Rede Santa Catarina hoje aponta que 56% dessas mulheres ainda estão entre 29 e 35 anos, o que significa que elas estão, né, numa vida profissional e familiar bem ativas. E que esses relacionamentos ainda são estáveis, com filhos pequenos, o que complexifica bastante a decisão de denunciar ou de se afastar, né, desta condição.
Além disso, a violência nem sempre deixa marca física e por isso é difícil de identificar. A gente tem, além da violência física e sexual, que são as que a gente fala ou vê, né, com mais evidência ou mais frequência, a gente tem a violência moral, a gente tem a psicológica, a patrimonial, tem a violência virtual de perseguição. No Florescer, por exemplo, a violência psicológica é a mais recorrente entre os casos de acolhimentos que a gente tem. E por isso mesmo, muito silenciosa, demora mais para ser reconhecida e esse ciclo, né, vicioso vai se fortalecendo. Então, outro desafio que a gente tem é compreender, para além disso, que esse problema não pode ser enfrentado apenas pelo poder público, né? Nós, empresas, as escolas, as famílias, os amigos, a sociedade de maneira geral, né, tem um papel importante aí na construção dessas redes de proteção. E o Agosto Lilás vem para marcar esse momento, né, um convite para essa reflexão. Quanto mais informação, mais acolhimento, mais conscientização a gente tem, maiores são as chances da gente proporcionar para essas mulheres em situação de violência o rompimento desse ciclo, né? A interrupção desse ciclo de violência antes que ele se agrave e chegue aí em fatos mais relevantes, né? Ou desastrosos, como a gente tem visto cada vez com mais frequência. Bem, Rani, como você mesma apontou, tem muitas mulheres que estão passando por isso, muitas já têm a consciência, mas ainda não se sentem preparadas ou se sentem protegidas de denunciarem, mas também tem muitas mulheres que não se deram conta que passam por um relacionamento abusivo e a gente precisa dessa conscientização, como você também apontou. Que mensagem que você deixa para as mulheres que passam por esse tipo de violência e para a sociedade também, de qual a importância da gente trabalhar no combate da violência contra as mulheres de forma coletiva? Os sinais são muito sutis, né, Thalita? Então a gente tem que estar sempre atento, né? Os relacionamentos abusivos muitas vezes aparecem antes da violência física. Então ficar atento se, né, na sua relação você está sofrendo algum controle excessivo, se você está sendo forçada a um isolamento da família ou dos amigos, se tem situações de humilhação constante, de ameaça, de manipulação emocional, controle financeiro, né, são alguns aí dos principais alertas. Esse processo costuma acontecer de forma muito gradual, né, ele não vem de uma vez, nem sempre ele vem de uma forma explícita ou num volume muito representativo. E a gente fica se questionando, né, se estamos ou não vivendo uma situação de violência. No nosso programa, a gente trabalha muito a escuta, né? E sem julgamento e com absoluto sigilo, né? Quando alguém nos procura para tratar de uma situação tão delicada e tão de tamanha fragilidade, né, em que essas pessoas são colocadas, é importante que a gente escute e que a gente proporcione aí um ambiente de confiança e de sigilo. Então, hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar que nos ajuda, né, a conduzir todas essas situações. A gente tem aí 82 colaboradores internos voluntários, que a gente chama aqui internamente de anjos sociais, que são capacitados para identificar a vulnerabilidade, realizar essa primeira escuta, encaminhar cada caso de forma segura, né, para essa rede de apoio. E a gente tem tido um sucesso, ou resultados de sucesso aí nesses encaminhamentos. Hoje, 83% das nossas mulheres conseguiram romper ciclos de relacionamento com seus agressores. Mais de 90% das participantes foram fortalecidas, né, na sua saúde emocional durante o processo de acompanhamento. E 50% das mulheres solicitaram medidas protetivas de urgência com o suporte do programa Florescer. Então, muitas vezes isso começa com alguém disposto a ouvir e acolher, né? E pode ser o colega, pode ser o anjo, pode ser, né, o vizinho, o familiar. Então, abrir a escuta e uma escuta genuína e sem julgamento e ajudar a fazer esse acolhimento e o encaminhamento.
Rani, muito obrigada pela sua participação aqui no Download da Notícia, dentro da Guardiã da Notícia. Foi um prazer falar com você e até a próxima. Obrigada, Thalita. Sucesso, que a gente consiga brevemente reverter esse quadro. Um abraço a todos. Obrigado. Voltamos daqui a pouco com mais giros de notícia aqui no Download da Notícia, nessa manhã de terça-feira. Fique com a gente, a Guardiã da Notícia, é música, informação, tudo isso na palma da sua mão, com jornalismo regional, mas com alcance global. Quer estar